Deus, louvado seja o nome do Senhor. A igreja se coloca de pé, a gentileza. Nosso pastor presidente estará trazendo a leitura nesta manhã. Meus amados irmãos, a paz de Cristo Jesus. O Senhor quis passar a idade do pastor Moisés, não? Mas isso é coisa para as irmãs, de dinheiro. Acho que esse negócio não já está falando aqui. Garoto, vamos ler Salmo 100. Salmo 100, irmãos, vamos. Salmo 100, terceiro com somente. Acharam, irmãos? Acharam, meus irmãos? Diz assim a palavra: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Amado Deus e Pai bendito, graças eternas te damos na manhã deste dia por teu grande privilégio de estarmos reunidos na tua presença e para agradecer ao Senhor por mais um ano de vida do teu filho, do teu servo. E te pedimos desde já, Senhor, que o Senhor continue abençoando, continue guardando, livrando, concedendo saúde, concedendo a Ele tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem preparado para o teu filho e todos os seus familiares. Toma-nos nas tuas mãos e continua abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Agora a igreja está mais cheia, como nós já falamos no começo. Hoje é um dia de gratidão a Deus. Nosso pastor Moisés ele está oferecendo ao Senhor esse culto em ação de graça. Assim como nós devemos fazer, nós como cristãos, discípulos de Cristo, reconhecemos Cristo como nosso Salvador, reconhecemos que sem Ele não somos nada. O Salmo 71:6 diz assim: ora, desde o ventre materno dependo de ti, das entranhas da minha mãe me separaste, dia após dia é motivo de todo o meu louvor. Isso é gratidão a Deus, isso é um reconhecimento que o pastor Moisés, todos nós conhecemos a história do nosso pastor Moisés, do seu pai, da sua mãe, nossa irmã Maís, nosso pastor dos carros, que trouxe o patriarca, que trouxe assim, ele seguiu como referência, ele tem uma referência dos seus pais, da irmã Maís, ele sempre comenta o nosso pastor dos carros. E a trajetória do nosso pastor Moisés é aqui nessa igreja. Todos os nossos pastores, tirando o nosso pastor Carneiro, o pastor Natanael, o pastor Rogério, mas não tem a raiz aqui na matriz. Na matriz, o pastor Nilson chegou também. Mas o pastor Moisés, ele é aquele desde pequeno, pastor? Enraizado aqui na nossa matriz. Então, tem essa propriedade. Enquanto nós, no mundo, a partir do momento que você agradece, Deus te abençoa, muitos agradecem subindo escadarias, com sacrifício todo, e não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você agradeça a Ele se mutilando, fazendo sacrifício de todo. O maior agradecimento ao Senhor é quando nós reconhecemos que tudo que nós somos, tudo a nossa existência, aquilo que o pastor Moisés é hoje, tem as
mãos do Senhor. E o melhor a fazer é compartilhar com a sua família, que é os irmãos que estão aqui, seus amigos, parentes, convidados. Todos aqui, nem todo mundo é parente de sangue do pastor Moisés, mas nós somos da grande família de Cristo. E o pastor Moisés reconheceu isso, reconhece isso, e através, hoje, de nós que estamos aqui, vamos compartilhar com o pastor Moisés esse agradecimento por esses muitos anos de vida. Ele já chegou, uma coisa eu sei, ele já chegou no meio século, já tem meio século de vida. Já chegou no time dos pastores aqui, ó, pastor Rogério, pastor Nil, e pastor Natanael também. Já está, pastor Natanael, é isso aí. Então, irmãos, o que nós podemos fazer é agradecer ao Senhor Jesus pela vida do nosso pastor Moisés, ter nos dado o nosso pastor Moisés como nosso irmão, como membro da nossa família e família TV. Ele sempre foi daqui, está igual eu. Nunca saí daqui e creio em Deus que não vou sair. Você é a família TV até o dia que o Senhor me arrebatar. Louvado seja Deus. Então, irmãos, vamos cantar aquele hino que nós sempre cantamos em agradecimento por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. Nós vamos repetir, a igreja canta. Vamos lá. Muito baixo, está muito baixo. Tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nós possamos agradecer ao Senhor nesse dia tão especial. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, com toda a voz, em alto som, louva ao Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido. Vamos repartir as oportunidades para os nossos amados irmãos e primeiramente nós vamos ouvir o nosso pastor de honra, nosso pastor presidente de honra, nosso pastor Carlos da Silva Carneiro, também trazendo uma palavra, trazendo aí uma palavra para o nosso pastor Moisés também. Pode ser para todo mundo. Amém. Volte para toda manhã desse dia, dando essa grande importância que foi dita aqui, e agradecer a Deus por lugar. Agradecer a Deus por todas as vezes. Carvalho da Costa. Moisés Carvalho da Costa. Outro princípio nosso. Meu principalmente. Conheço aí há muitos anos. Também seria sentado nesses bancos aí para aprender. Meu pai trazendo da volta. E meus irmãos, é uma honra, uma alegria, uma satisfação muito grande poder agora ter como meu irmão
e também o pastor, né? O pastor dessa igreja, grande pastor, tem seu pastor, vai um pouquinho mais à frente, grande pastor Moisés, né? Seu pai, eu até estava pensando ali, a cristã, o pai do pastor Moisés, ele era vivo, ele ficou com vontade total de seu filho fosse alguma coisa que a igreja. Geralmente ele tem essa ideia. A primeira ideia é que ele fazia um esforço total e verdadeiramente não cumpriu, porque o Senhor Jesus concedeu a oportunidade para o pastor Moisés ser pastor. Então, essa vontade que ele era, no tempo que era, estava resistindo com ele, ele sempre tinha uma força, fazer uma força total, principalmente se faz nossa história. Verdadeiramente ele hoje está junto de nós pais, mas está se cumprindo geralmente a sua ideia, seu pensamento. Isso é muito importante. Então, meus irmãos, é muita alegria mesmo poder geralmente estar lá mais nesse dia, agradecendo a Deus por os irmãos que falaram aí, pela vida do nosso grande pastor Moisés Carvalho da Costa. Então, para quem não alegria, eu honro muito o senhor, morreu sua família, seu pai, trabalhei muito com seu pai, muito com ele, trabalhamos junto até no final da vida dele, e a gente ainda continua aí. Continua aí, eu vou da igreja continuar aí, estou vendo aí. Vocês essa semana falando do trabalho nosso aí, importantíssimo, porque de idade mais velha, eu falei que você vai usar, grande companheiro antigo, e eu, os mais antigos, praticamente quase dos homens, somos nós dois, está faltando pouco, está devagar, devagar, aí está caminhando aí, até que não Jesus quiser, né? Deus, aleluia. Nosso pastor Carneiro faz parte da história, né? Pastor Carneiro, o pai trabalhou com o pai e agora trabalhando com o filho, né? Glória a Deus. Irmão, é só a igreja de Cristo que nós presenciamos isso. Irmãos, a vontade é que nós dá oportunidade a todos, que todos vão querer falar alguma coisa, mas como especificamente, aquilo que eu falei, o ministério do pastor Moisés na Madrid, eu sei que ele passou congregações, mas nós queremos agradecer o Senhor, falar alguma coisa, então nós vamos, de cada departamento, vamos chamar um representante
irmãs para dar uma palavra para o nosso pastor e assim sucessivamente, tá bom? Então, departamento das irmãs, vou chamar a nossa irmã Maria Luísa, dar uma palavra aqui. Eu sei que o pastor Moisés passou nos departamentos, só não passou das mulheres, mas ele emprestou aí, está emprestando a esposa, a nora e a filha do departamento. Cantor no coral. Mas ele só cantou, mas as irmãs ele só emprestou as três aí. A esposa, a nora e a filha. Então, nossa irmã Luísa, você que foi do Canaã, adolescente, varões, foi presidente da Madevic, tem uma trajetória aí. Da igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de muita alegria estar aqui nesta manhã para juntamente com os irmãos se alegrar na presença do Senhor pelo aniversário do nosso pastor Moisés. Então eu estarei deixando para a meditação do nosso pastor Salmo 139 do 13 ao 16. Pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não se foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Quero dizer para o pastor que é motivo de muita alegria estar aqui parabenizando o seu aniversário, conforme a Bíblia diz que a gente ainda no ventre da nossa mãe, nem a nossa própria mãe sabe o que a gente vai ser, mas Deus, ele já sabia de toda a sua história, já estava tudo escrito no livro da vida. E hoje o Senhor está aqui, o homem que o Senhor se tornou, com todos esses ensinamentos para não passar para a igreja. E nós do departamento feminino queremos agradecer aquilo que o Senhor passa para nós, Nós queremos agradecer porque foi Deus que te deu toda essa sabedoria. Porque ainda que o Senhor estava sendo formado, Deus te criou e te deu toda a sabedoria para hoje o Senhor está passando para a igreja todo esse ensinamento. Meus parabéns em nome do departamento de mulheres. Agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Que bênção, né, irmão? Toda gratidão a Deus pelo departamento feminino aí. Glória a Deus. Aleluia. Também quero chamar o nome dos varões. Nosso presbítero do Silval vai falar pelo grupo destemido, grupo dos varões, um dos grupos mais importantes dessa igreja, o grupo de varões, o grupo que enche a igreja aí no primeiro domingo. E o pastor Moisés gosta muito desse grupo, destemido. O pastor, vou parar aqui e dar um abraço para o pastor. Para nós, um dia de muita alegria nesta manhã, estamos com o nosso pastor, comemorando sua passagem de aniversário. Para nós, eu gostaria de deixar 2 versículos para Deus para o nosso pastor Moisés. 56,
esforço queimando. Não pare nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, pastor Moisés. E vai lembrar que aquele próprio pastor Moisés falava, que uma ocasião ele disse que não seria com o pastor, mas a coisa é Deus. Deus tem isso na vida do pastor Moisés, Deus se manda a posição de pastor, conforme foi falado aqui, nos ensina a palavra de Deus. E nós amamos muito o nosso pastor Moisés, assim como os demais pastores. Nós louvamos a Deus pela Devi, porque aqui nós temos ensinamento da palavra. Ainda esta semana o nosso pastor falar a respeito de falar da volta de Cristo por meio da palavra. É a Devi que em si, ela ensina isso. E louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Eu gostei de louvar o nosso pastor. Amém? Isso. Então vamos lá, nosso pastor vai dar uma parte para contar a outra. Amém, igreja? De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei desfalecendo, tomei a decisão e Ele salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Deus em Cristo tem salvação. Oh, glória a Deus. Paixão total. A dupla abençoada da Simbalda. Irmãos, graças a Deus. Eu vou chamar a Carol para estar louvando o Senhor. E também a Carol vai estar representando. Eu sei que hoje a gente não faz parte da UNADEVIP, mas está representando aí a juventude. E a UNADEVIP também, a qual o pastor Moisés, ali junto com o Dário, foi um dos percussores da UNADEVIP. E a Carol vai estar aí representando e louvando ao Senhor. Amém. Salvando a paz do Senhor. Também gostaria de estar parabenizando o pastor Moisés, esse pastor que é um querido, está sempre nos apoiando, nos aconselhando. Não tem como pensar em ensino da palavra, pensar em cádio, sem lembrar do pastor Moisés. Quero dizer ao Senhor que nós ficávamos ansiosos pela aula do Senhor. Nós estamos completamente admirados pela sabedoria
que o Senhor tem para nos instruir, que o Senhor possa continuar te abençoando. Vamos louvar? Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para nos salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressuscitou e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sempre então terei vitória, terei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais, se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor, se isso não for amor. Oh, glória a Deus, aleluia, bênção de Deus. Toda gratidão ao Senhor, nós louvamos, né? Eu ia falar quem está alegre canta, e nós cantamos e louvamos a Deus quando estamos alegres e quando estamos gratos ao Senhor. E como nesta manhã é manhã de gratidão ao Senhor, vamos louvar, vamos agradecer o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Enquanto nossos irmãos aqui estão chegando aqui, uma caravana,
nossos irmãos da Adevisa, estão aí prestigiando, estão chegando aqui para prestigiar, também agradecer a Deus por mais um ano de vida do nosso pastor Moisés Carvalho, né? Pelo seu meio século, louvado seja Deus. Irmãos, então vamos louvar enquanto eles estão aqui. Vou chamar aqui a nora dele, canta, Lu. Louva o Senhor, dá para louvar? Ainda está com fôlego ainda? Então vamos ouvir a nora do nosso pastor Moisés, né? Está chegando aí o netinho do pastor Moisés, alguns meses, falta muito, falta pouco. Está chegando, pastor. Daqui um mês? Daqui um mês, então. Glória a Deus. Saúde, irmãos, papai do Senhor, amém? A gente hoje não estaria aqui estar com os irmãos, agradecendo o nome do Senhor. E agradecendo pela vida do meu sogro, que é meu pastor também. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor te guarde. Vamos louvar o nome bastante para esse, peço que a igreja me ajude. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te
pastor Moisés agora estará fazendo aí a apresentação do nosso irmão que chegaram aqui na Devisa. Glória a Deus. Irmãos, saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a alegria é muito grande, é indescritível, não tem como descrever a alegria que eu sinto. E agradeço a todos os irmãos presentes aqui, e o pastor me deu a oportunidade de eu apresentar os irmãos, os convidados, todos que são bem-vindos. Mas tem a minha tia ali, minha tia Vina, manda minha saudosa mãe, está conosco. Quando ela veio aqui uma vez, eu era pequeno, eu era menino, eu batia a boca na porta da igreja e ela ficou esse menino pequeno, batia no negócio grande. Está aqui meu primo Cláudio, seu filhinho também está ali. Está aqui meu primo pastor Djalma, da Assembleia de Deus de Caetés, pastor Djalma, seu filho Luiz, chará do meu saudoso pai aqui, o Luiz, daqui a pouco ele vai tocar o violino, e sua esposa Deise. A esposa Deise está ali, tá? Está aqui também conosco, irmãos. O pastor foi, pastor, eu vou dar um senhor, porque. Mas ele falou, não, pastor, faz o senhor, vou dar essa honra. Então está conosco, irmãos, aqui, o pastor Carlos Henrique de Sá. É uma redundância apresentar o nosso irmão, que ele está presidindo a Devisa, mas ele é nosso. Nosso irmão, o laço continua a ter jeito, esses laços de irmão mesmo, de companheiro, continua a ter jeito. Pastor, tá bom, pastor? Amém. Pastor Adilson, vice-presidente da nossa Devisa, que está o pastor presbítero Zé Cláudio, ali também pertencente à diretoria. Pastor Pedro Reis, companheiro de muitos anos aqui da nossa Comissão Avaliadora e Candidato Obreiro. Palestra desse homem aqui. Pastor Eliseu, também da diretoria da Devisa. Presbítero Gilberto, um amigo, já foi nosso vice-diretor aqui da CELIPA. Não serei aqui. Trabalhamos muito junto com missões aqui na nossa igreja. Meus irmãos, a felicidade é muito ver nossos amados irmãos aqui nos ajudando e agradecendo a Deus por esse momento. Pô, Marcelo, dirigente da congregação de Santa Maria, porque a gente se vê tanto, né? É que a congregação de Maringá está ali representada pela nossa diaconisa Gelma, e está ali o Ricardo, meu amigo de infância, ali, o pai do Ricardo aqui, do Renan, ali, Deus te abençoe. Ali os nossos convidados, todos que estão aqui, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus e digo, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus e voltem sempre. Esta igreja e a minha família amam vocês. Aleluia, amém. Irmãos, é isso que nós estamos falando aqui desde o começo. É essa gratidão, essa alegria, porque independente da geografia que nos separa, né, hoje nossos irmãos da Devisa estão do seu lado do ministério, mas se confundem as histórias, né? Pastor, o pai do nosso pastor Moisés, pastor Luciano, o nosso pastor Carlos Henrique, né? E antes era a congregação do Pantanal, hoje o Ministério da Devisa, e todos esses homens participaram do ministério do nosso pastor Moisés, nosso pastor Pedro, né? Ali no ensino, né? O nosso pastor Eliseu ali, sendo dirigente do pastor Moisés no HDV, né? Regente. Nosso pastor, nosso presbítero Gilberto, era da nossa diretoria, então estavam juntos. Então, essas histórias, irmãos, estão entrelaçadas, né? Hoje que nos separa a geografia, mas aquilo que eu falei no começo, somos todos a família de Cristo, a grande família de Cristo. E daqui a um tempo, geografia nenhuma vai nos separar, né? Graças a Deus. E relembrando, nosso pastor Moisés, né, sempre foi aqui da nossa matriz, tem essa raiz aqui na matriz, e ele foi passando por cada departamento ali, e um desses departamentos ele também passou, que hoje vai dar uma palavra, o presbítero Jorge, da CBEI, ele também foi da CBEI, né, pastor? Então, nosso presbítero Jorge, dando uma palavra também, logo após
nosso pastor Djalma. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos passando essa lembrancinha. Um grande amigo. Vou dizer um versículo da palavra de Deus. Isaías 41, versículo 10, 9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, serei Quebraão, meu amigo, tu a quem tornei inimigos da terra, e te chamei, dentre os mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, e aqui te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, te sustento com a destra. Que Deus abençoe os caras. Graças a Deus, Deus abençoe o nosso presbítero Jorge, que hoje assume, já tem um tempo, assume aí a presidência da nossa Secretaria de Missões, aí da nossa matriz. Deus abençoe nosso presbítero Jorge. Agora estaremos ouvindo nosso pastor Djalma da Assembleia de Deus, Caeté. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos de forma bem objetiva, nos alegrando aqui, pastor Moisés. Pedir aqui já o Luiz, representante da família, para trazer uma lembrança da nossa família, uma homenagem para o Senhor. E nós estávamos pensando, meditando um pouquinho da palavra de Deus sobre o dom da vida, né? Está crescendo. Parabenizando por mais um ano de vida, pelo dom da vida, né? Nossa família. Eu não podia deixar de vir aqui, tinha me homenagear. Deixar uma palavra, Mateus 25, a partir do versículo 14, quando fala dos 10 talentos. A vida é um dom que pode ser associado ao talento que Jesus deu, que aquele Senhor deu àqueles servos. A Bíblia diz que a um ele deu 10, a outro ele deu 5 e a outra ele deu 1. Alguns sabem fazer bom uso do talento que Deus lhe dá e granjeiam e ganham outros talentos. A Bíblia diz que ensina-nos a contar bem os nossos dias de forma que alcancemos corações sábios. Temos visto isso. Moisés, na nossa família, Moisés, eu vi pequenininho, e eu estava me lembrando aqui já para terminar. Uma vez, a família do Moisés esteve lá em casa quando eu estava completando 15 anos. Foram lá, fizeram uma oração. 7 anos depois eu aceitei o Senhor Jesus, aos 22 anos. Então que Deus continue te abençoando no dom da vida, para que você possa granjear muitas outras vidas e apresentar-se diante do Senhor com mãos fartas. Que o Senhor te abençoe e envie a todos vocês. Graças a Deus, Deus abençoe o nosso pastor, aí todo o reconhecimento, né? É a glória de Deus. Como nós estamos aí passando para todos os departamentos, representantes do departamento, né? O pastor Moisés participou de tudo, das crianças também, pastor? Canaã também? Canaã, né? Olha só. Então, a nossa irmã missionária Georgia estará falando, representando o Canaã, trazendo também uma palavra aqui para o nosso pastor Moisés. Conjunto Canaã. Canaã, adolescente, só não foi das irmãs, mas está emprestado 3 ali nas irmãs. Bênção de Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém. Estou muito alegre com o Senhor de estar nessa manhã com o pastor Moisés. Acompanhei por bastante tempo seu pai, né, que me tinha como filha. Então nós somos irmãos. Então é uma alegria muito grande nessa manhã estar agradecendo a Deus por mais
um ano de vida. E um ano de vida é muito especial, né? 50 anos na presença do Senhor. Eu sei que você aceitou Jesus depois, mas foram 50 anos na presença do Senhor, porque o seu pai te criou conforme a Bíblia, né? Ensinando o menino no caminho que ele deveria andar. E ele, a partir do momento que aceitou esse Jesus, não se desviou dele. Desejo para a sua vida muitas bênçãos. Trago um abraço de todas as crianças do Canaã. Quero deixar para a sua meditação um texto que eu gosto bastante, de 1 Crônicas, no capítulo 29, um cântico de louvor de Davi, a partir do versículo 10, parte B. Bendito és tu, Senhor Deus do nosso Pai Israel, de eternidade a eternidade. Tu és, Senhor, a magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste sobre todos como chefe. E riquezas e glórias vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão há força e poder. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Então, nessa manhã, nós queremos, através desse texto de gratidão ao Senhor, citado por Davi, né? Agradecer o Senhor por sua vida. Eu queria que o irmão pegasse o microfone. O Senhor vai louvar comigo alguns louvores que a gente, um louvor que a gente cantou junto no Canaã, tá bom? A igreja pode ajudar, porque é um louvor bem fácil, bem conhecido. É a marca registrada do Canaã. Vamos louvar? Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus. Caminhando eu vou para Canaã. E você não vai, não resta de mim. E se você não vai, não resta de mim. E se você não vai, não resta de mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. E você não vai, não resta de mim. E se você não vai, não resta de mim. E se você não vai, não resta de mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. E caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Quero continuar caminhando para Canaã junto com o estimado pastor, amém? Deus o abençoe. Amém. Irmã Marica, é bênção de Deus, né? Irmão, essas coisas é maravilhosa, porque na nossa trajetória, alguns que aceitaram Jesus agora, estão chegando na igreja agora, mas nós vemos assim, vendo histórias, né, da maioria aqui, que nasceu na igreja, então passou por todos esses departamentos. Quando você tem assim, você passa um filme, né, na sua cabeça, você lembrando de toda a trajetória. Louvado seja Deus, e é bênção de Deus. E aqui, agora eu quero passar a palavra, um dos departamentos também que o nosso pastor Moisés
está, né? Não participa, mas sempre esteve e está hoje, é a Cádio. Quero passar por nosso pastor Nilson também, que estará dando uma palavra, né? Representando a Cádio, o departamento, a qual o pastor Moisés também, homem que levou muito afinco esse departamento e na ministração da palavra de Deus. É aquilo de interpretar aquilo que Deus está entregando para a igreja, né? Trazer a luz da palavra de Deus para a igreja de Cristo, e para que a igreja de Cristo possa andar nessa terra em discernimento, né? Em sobriedade. Então isso é muito importante, irmão, e é um departamento fundamental da igreja, porque a igreja cresce não é com pessoas, a igreja cresce no conhecimento, é numa mente renovável, é naquilo que o Senhor falou para Pedro: diante da sua consciência, diante da tua palavra que tu me disseste, eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo, ela tem que andar em consciência naquilo que deve fazer a partir da porta para fora, da sua vida, como culto a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, passando aqui para o nosso pastor Nilson, e junto com o pastor Moisés, dirige aí o departamento da Cádio. Muito bom, como diz o conhecido meu. Meus irmãos, a paz de Jesus. A Cádio. A Cádio é o departamento da preparação de obreiro que nós fazemos parte. Na verdade, pastor Pedro Alves, ele é o coordenador da Cádio. Eu sou só um dos professores, né? A coordenação é a DEFIC, Departamento de Ensino Religioso desta igreja. Fico muito feliz nesta manhã abençoada de estar com o pastor Moisés para agradecer a Deus pela sua vida. Lembra a Deus? Lembra que alguns anos atrás, né, o irmão foi orientado, ensinado para as cidades, e teve uma mulher maravilhosa lá no Congresso da sua mãe, irmã Laíde. Dessa igreja, várias vezes vinha e ouvia a palavra de Deus através do convite dela e do seu irmão Davi, amigão. E aqui eu ouvi a palavra de Deus. E como o Devi, que sempre foi uma igreja pentecostal, e eu também gosto do pentecostalismo, né? Muito bom, é gostoso, aquela coisa do movimento pentecostal, né? E naquele dia, fogo pegou na igreja. Que coisa gostosa. Eu saí daqui, evangelizando, falando do amor de Deus. Olha, então, meu irmão, foi bem ensinado, foi bem instruído. Sabemos que nessa caminhada não é fácil. Existe as tristezas, né, os problemas da vida, é batalha. Como diz nossos irmãos, né? Batalha travada é nessa terra, batalha travada é nessa terra. Jesus é valente na batalha. Jesus é valente na batalha. A batalha já começou. A batalha já começou. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. A batalha já começou. A batalha já começou. Essa terra é de conquista e o mais valente conosco está. Mas a vida do crente é vencer e vencer. Não tenho que entender. Mas a vida do crente é vencer e vencer. Não tenho que entender. Se tem um ser e mata, leão e amar, Satanás aparece pra ele entrar. Todo inferno estremece quando ele fala. Esse crente é fiel e termina a jogar. Se tem um ser e mata, leão e amar, Satanás aparece pra ele entrar. Todo inferno estremece quando ele fala. Esse crente é fiel e termina a jogar. Agora é isso, pastor Moisés.
o nome santo do Senhor. Nós vamos ouvir agora o Luiz. O Luiz vai estar, é o primo do pastor. O Luiz vai estar fazendo um solo ali no seu violino. Vai ser benção, né, irmão? Porque é difícil a gente ouvir um violino assim. Vai ser benção aí, tá ouvindo esse jovem trazendo aí um louvor. Eu estou louvando a Deus, tocando ele, eu te agradeço. Louvado seja o nome santo do Senhor. Também quero dar aqui a oportunidade ao nosso pastor Natanael, também estará dando uma palavra ao nosso pastor Moisés Carvalho. Irmãos, vamos ficar preocupados, está vendo a hora aí. Eu sei que nós vamos já encerrar, nós vamos dar a palavra e logo após das palavras aqui para os ministros, nós vamos passar o pastor Moisés, ele que vai trazer uma palavra, agradecimento, tem aquela pregação que vai encerrar, vai convidar a família, o pastor presidente vai estar também dando uma palavra. Por último, passar o pastor presidente falar em nome da nossa matriz e do campo, tá? Pastor Natanael, vai ser rápido, daqui a pouco a gente termina. Jesus, cumprimento a todos com o Pai do Senhor. Deixa aqui uma passagem da Bíblia para a nossa meditação e em especial para a vida do nosso pastor Moisés Carvalho, meu amigo. Deuteronômio, capítulo de número 31, o versículo de número 8, que diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Meu amigo pastor Moisés,
Também quero dizer porque uma igreja, muito ministério, que deseja um feliz aniversário e profetizar, desejar, pedir a Deus que continue realizando os seus sonhos, pedir a Deus que os seus projetos, todos os seus projetos venham ser realizados, os seus objetivos, que Deus continue lhe conservando assim, te dando saúde, te abençoando, o Senhor e a tua casa, sabendo que o Senhor é muito importante para Deus, para esse ministério e para a nossa vida. Em particular, eu posso dizer que o Senhor é meu amigo, e só corrigindo o que o Robin falou aqui, cantamos no Canaã junto, eu 3 anos mais velho, né? Somos oriundos, forjados na Assembleia de Deus de Vila Paulina, fomos lá no mundo, demos até uma má volta, mas Deus tem misericórdia e nos trouxe de volta. Estamos aqui hoje para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Parabéns, meu pastor. Graças a Deus, nosso pastor Natanael, também vice-presidente, louvado seja Deus. Irmãos, estarei também passando a palavra aqui para o nosso pastor, presidente da Devisa, o nosso pastor Carlos Henrique. Glória a Deus. Glória a Deus. Muita alegria, cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Irmãos, quero agradecer o convite do meu irmão, meu amigo, pastor Moisés, que hoje celebra a Deus por sua vida e tem motivo de sobra para fazê-lo. Estou acompanhado desses pilates que aqui estão, esses homens de Deus. Eu já pedi permissão aqui, dirigente do culto, e tenho certeza que o presidente me permite, chamar os colegas para que a gente possa desfilar aqui com o aniversariante. Temos uma palavra de Deus para a sua vida, meu irmão. Pastor Moisés é esse amigo, é esse homem que nós bem conhecemos, vem de uma geração pastoral, podemos assim dizer. Teve uma dupla fantástica, na qual ele teve o privilégio de ser criado. Ele casou bem também, com a Minutinha, está aí também, graças a Deus. E a geração da sua esposa também, seus ascendentes, uma geração pastoral. E a gente louva a Deus por ter ajudado o pastor Moisés a chegar até aqui. Nós temos muito em comum, temos um vínculo muito de Deus, né? Seu pai, saudosa memória, do Luiz Carlos da Costa, semeou, regou, plantou, colheu, multiplicou, frutificou, fez crescer, produziu, forjou, me chamou para o ministério desde auxiliar de trabalho, me acompanhou até a pastorar, e eu sou muito feliz que Deus tenha concedido o irmão compartilhar esse papai comigo. Ele tem um grande carinho comigo, nós um grande carinho e respeito. Nós nutrimos essa boa amizade. Então queremos deixar texto de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Gosto muito, por isso eu separei esse texto do irmão. Gosto muito dele, porque é verdade. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso pensar. Nós temos muitos embates na vida, e chegar até 50 anos, eu passei faz algum tempo. Mas o Rogério já ficou passando um pouquinho mais antes de mim. Mas nós vamos nessa caminhada da vida e nós passamos poucas e boas, né? Nos deparamos com as agruras da vida, mas nos deparamos com flores também, nos deparamos com a graça de Cristo que paira em nós, que está permeada em nossas vidas, e a gente consegue, em meio a todas essas circunstâncias, essas adversidades, a gente consegue tirar o que Paulo conseguiu tirar. Não é que Paulo chegou um tempo da vida dele que ele disse que estava experimentado com tudo e com todas as coisas. Ele chegou, depois de decidido, e essa orientação excessiva à igreja em Filipos, ele conseguiu chegar e falar: posso todas as coisas. Porque
Porque em meio à aflição, adversidade, dificuldades, porque o Paulo era aquele camarada, ele era desbravador missionário, era pastor, era guerreiro, era pregador, era fazedor da obra, ele arregaçava as mangas e ia. É isso que a gente vê no irmão, um homem de boa índole, um homem honesto, um homem bem casado, e casar bem faz toda a diferença na pastor Rogério. Bem casado, a gente fica ali rindo, né? Glória a Deus. Frutificou bem na bênção do Senhor. Então, nós estamos muito felizes de estar aqui a seu convite e louvar a Deus por sua vida, tá? Então, que Deus continue abençoando e guardando. Nós trazemos aí um ensino com todo respeito, está sendo entregue ao irmão. Os colegas aqui que querem lhe dar um abraço, eu também, não diferente deles, vai ser o primeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma foto aqui, alguém pode me dar esse brinco? Você tem que disputar com aí, então? Glória a Deus. Calma aí que eu vou me ajeitar, que essa foto vai ficar bonita, cara. Juliana, se afasta um pouquinho para ficar bonito. Oi, Renan. Oi? Não. Oi, bênção de Deus. Muito obrigado. Vocês estão sendo filmados. Tá? Essa aí tá ao vivo, isso aí? Tá ao vivo? Tá ao vivo diretamente no YouTube. Os irmãos, não deixem de curtir nossa página lá no YouTube, graças a Deus. Estamos crescendo lá no YouTube. ADVIP Oficial. ADVIP Oficial, nossa página no YouTube, tem crescido muito, tem sido bênção, né? Graças a Deus. Continuando nosso culto, está acabando, irmãos. Está acabando. Vamos ouvir um louvor com a filha do nosso pastor, nossa irmã Marcele, estará louvando o Senhor. Estará louvando o Senhor, Marcele. Logo após estaremos passando os últimos ministros e em seguida o nosso pastor Moisés, que é ele o aniversário, a gente vai fazer esse encerramento, vai chamar a família, vai dar uma palavra aí. Salve a igreja com a paz, senhor, amém? Chama meu pai aqui para a gente estar fazendo aquela dupla de respeito. Ele vai fazer minha segunda voz, como sempre, né? Sou muito grata a Deus pela vida do meu pai, né? Se hoje nós servimos ao Senhor, né? Foi porque nós temos Ele como exemplo. Ele nos ensinou a amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Nós somos muito gratos, te amo, Pai. Obrigada por tudo. E nós vamos cantar Acima das Estrelas. Por
certeza esse hino era o que ele mais gosta, né? Ouviu desde a infância. Louvado seja o Senhor. Nosso presbítero Marcelo, dirigente da nossa congregação lá de Santa Branca, estará também dando uma palavra, incluindo aí todos os dirigentes de congregação. Nós queríamos que todos estivessem aqui, mas a gente sabe, devido circunstância, não puderam estar. E o presbítero Marcelo também vai estar dando uma palavra para o nosso pastor Moisés. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Eu fico bastante honrado em poder estar aqui nesse dia. Eu lembro que eu cheguei no campo de Vila Paulina em 2001 e eu posso dizer, irmãos, que eu ouço testemunhos do pastor Moisés como homem de Deus. Eu fico muito feliz em fazer parte aqui, pastor, desse momento. Tá? Eles falam muito que eu subo, né, mas estou aparecendo devagar, né, se chegando. E hoje lá na escola bíblica, lá, como eu estava ministrando, falei com os irmãos, então estou aqui em nome da congregação de Santa Branca, para desejar ao Senhor aí um feliz aniversário. O Senhor continue sendo esse pastorzão qual nós temos, e sempre quando precisamos, o Senhor está sempre nos atendendo, e dizer para o Senhor que a congregação de Santa Branca te ama. Bom, eu vou deixar aqui uma palavra para o nosso pastor, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 18, versículo 19, diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, e por coluna de ferro e por muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra todo o povo da terra. E pelejarão contra ti, pastor Moisés, mas não prevalecerão, porque o Senhor está contigo para te livrar. Eu gostaria de louvar rapidamente aqui comigo, em agradecimento a Deus pela vida do nosso pastor, que eu muito aprendi e sempre prega a palavra da verdade e nos dá o caminho, que é o caminho do céu. E um dia nós vamos sair dessa terra e o nosso reencontro será com o Senhor nas nuvens, nas glórias, porque esse é o objetivo da pregação da palavra do Senhor. E é isso que eu aprendi com o pastor Moisés desde o primeiro dia que eu o conheci. É assim: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais com os anjos. Para sempre
o Rei dos Reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está, assentado em seu trono, recebendo a adoração. Vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais. Para sempre eu estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando hoje eu sei que este lugar não se pode comparar, pois riqueza que não falta e coroa até teremos ali, voaremos com os anjos, andaremos com arcanjos, livres juntos viveremos, e nas terras não diremos. O Santo está aqui, meu Senhor, irmão. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar dos portões celestiais, com os anjos, para sempre estarei bem juntinho, bem ao lado do meu Rei, cantando em adoração, em louvor, sempre e nunca mais faltar. Em adoração, em louvor, sempre e nunca mais Oh, glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu tô tentando ser mais pragmático possível. Todos sabem, esse negócio de culto de ação de graça é complicado. Microfone tem dente aqui, irmão. Vai bravo, o negócio é estranho. Mas agora faltou o grupo de adolescente. Então a nossa irmã Cassiane vai estar dando a palavra em nome dos adolescentes, né? E falando também pela Alfadevic, representando a nossa irmã Deus ali, também que trouxe
entregou ali na mão da irmã Cassiane, e os outros ela vai estar representando aí o final, o resto dessas oportunidades. Logo após nós estaremos passando o nosso pastor, que vai estar dando a palavra final, e passaremos também depois para o pastor Moisés. Aí já fica com ele aí. Convidando a todos para acontecer, amém? Queremos deixar para a meditação do nosso pastor em Números 6, 24 a 26, que diz: que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É motivo de alegria, podemos estar comemorando o aniversário do nosso pastor, também é motivo de muita honra, né? Pastor que vive muito pequenininho, e nós podemos estar aqui agradecendo a Deus pela vida dele. Nós declaramos sobre a vida do Senhor, pastor, toda a paz, toda a sorte de bênção, toda a prosperidade, amor, que o Senhor permaneça nesse caminho, né, com bastante experiência para nos contar. Em relação aos adolescentes, eles amam ouvir essas experiências, o Senhor dá palestra para eles, que o Senhor permaneça com essa graça, com essa unção, e nós declaramos sobre a vida do Senhor, sobre a sua casa, sobre a sua família, né, que as bênçãos do Senhor sejam infinitas sobre a sua casa, sobre a sua vida, e tudo aquilo que o coração do Senhor desejar possa ser entregue em suas mãos, mediante a vontade do nosso Deus, que sabemos que é sempre boa, perfeita e agradável, e com isso sabemos que tudo vai dar certo e certo, né? Em nome da Alfarei VIP, nós entregamos uma pequena lembrança, em nome dos adolescentes, nós entregamos uma pequena lembrança, pedindo aos céus que te recompense e abençoe com toda a vida, amém? Agradecendo a nossa oportunidade. Bênção de Deus, pastor. Pastor, se tiver muito, gente pede. Meu microfone é esse, tá? Então aqui o apoiador. Aí, nosso irmão João, bênção de Deus. Irmãos, nós estamos encerrando essa parte, né? Eu vou aqui, em nome, pastor, continua de pé, pastor Moisés, em nome da nossa matriz, do nosso campo Vila Paulina, né? Nós estaremos entregando. Isso é muito simbólico, é tipo antagônico, né? Esse simbolismo aqui do pastor, representando toda a matriz, todo o campo de Vila Paulina, pela importância do nosso pastor Moisés. Como nós começamos aqui, nós falamos da trajetória dele, né? Aqui na nossa matriz. Eu cheguei aqui em 96, né? Já cheguei, peguei o pastor Moisés já como obreiro, né? Como obreiro, e eu lembro de algumas coisas. Ele deu aula aqui na escola do carro para mim, Dário. Não sei se ele se lembra, mas entreguei ceia com ele, né? E antigamente era aberto. Lembra lá da irmã Ana lá, que ele já tinha prática, mas a primeira vez eu me assustei, mano. A irmã, na hora de sair, a irmã começou a gritar, falar, descer, cantar. Eu falei, pastor, vamos correr, alguém vai bater no gente aqui. E o pastor Moisés já sabia desse negócio. Lá no esposa da irmã Clarice, falecido lá, que eu também, que era uma luta ali, irmão. Então, tudo isso, irmão, fala a respeito daquilo que nós somos na nossa trajetória cristã. Tem um ditado judeu dos rabinos judeus que dizia para os seus talmidim. O que é talmidim? Talmidim, na palavra grega traduzido para nós, quer dizer discípulos, né? E os rabinos, eles falavam para os seus discípulos, tinha um ditado que dizia assim: cubram-se com a poeira dos pés do seu rabino. E o que queria dizer isso? Que todo bom discípulo é aquele que vai chegar tão perto do seu rabino que ao final do dia ele vai estar com as pernas todas cobertas de poeira. E no discipulado de Jesus é assim: nós andarmos perto de Jesus, andarmos ali observando. E para todos os obreiros, não só para o pastor Moisés, mas foi assim para o pastor Carlos Henrique, pastor Rogério, e aqui da matriz, aqui da ADV, eu sempre quando eu falo que aqui é uma escola de obreiro, aqui é uma porta de entrada, nunca é de saída. Aqui é uma porta que o Senhor colocou, não importa, irmão, se nós estamos com pouco ou com muito, mas nós somos formadores de discípulos para Cristo. Não formamos discípulos para o pastor Carneiro, nem para o pastor Rogério, mas é de Cristo. E quem sai por sua conta própria e sempre sai, não com alguma mágoa de alguém. Então, a Capo, né, na época do nosso pastor Pedro,
formador de obreiro, mas é a ponta final de uma formação. E o discipulado é aquilo que nós temos dado. O pastor Moisés, o pastor Nilson, o pastor Rogério, o pastor Carlos Henrique, ele começaram a trajetória de obreiro ali, observando o seu rabino, que antes era o pastor dos carros, o pastor Carneiro, o pastor Zago, que nós fizemos um culto maravilhoso na casa dele. E esses homens se cobriram com a poeira dos pés desses homens. Para chegar hoje, não foi a Cádio e a Cabo, é o final da ponta. É só para formar ali, para provar aquilo que eles já foram, observando como dirigia culto, observando como o pastor Zago batizava, observando ali a cada tempo. Essa poeira cobriu os pés e o corpo desses homens. E hoje eles estão aqui. É porque tem mais dinheiro, é porque isso, é porque é filho de alguém. Não. Isso, porque muitos que chegaram até esse patamar, muitos não estão mais. Mas aqueles que têm raiz, aí quem tem raiz, aqueles que são baluarte. O que é baluarte? É uma estrutura. Esses vão prosseguir. E esses são aqueles que vão entregar aquilo que Jesus deram para eles. Então o pastor Moisés é esse homem, né, que ele hoje ele entrega, que todos que vieram aqui pegar o microfone tem uma referência para o pastor Moisés, ensinador. Como fala lá na palavra de Deus, lá em Coríntios, uns para apóstolo, mestre, ele não é o melhor pregador, ele não é o melhor cantor, tal, mas ele é o ensinador. Deus escolheu para ensinar. Ensinar é entregar, é a maior responsabilidade de você entregar, interpretar aquilo que está na palavra de Deus para a igreja de Cristo. Porque na igreja de Cristo não é rótulo, não é hierarquia. Quem chega aqui é quem tem que servir. Se não pensa assim, não presta, né, pastor? É servir. O maior é o menor. O maior que pensa, tem gente que pensa que é assim, mas eles vão naquele dia eles vão ter decepção. Mas o maior que chega até aqui, ele só serve uma coisa: servir. E se ele não souber servir, ele não é desaprovado por você, não é desaprovado por aquele a qual nós servimos, que é Jesus Cristo. E aí, meu irmão, o preço é muito alto, porque pode implicar naquilo que você acha que pensa que vai passar por alguma eternidade. Então, pastor Moisés, que Deus abençoe, é muito simbólico. É tipo assim, você dá pão com padeiro. Ele já está cheio de pão. Então é muito simbólico, pastor, mas é de coração. Que a igreja se coloque de pé, vamos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Moisés, que é referência na nossa vida. Amém. E agora, irmão, aí vai, Robson não deu para a esposa, não deu para outra. É ele que vai fazer o final aí. Meus irmãos, um pouquinho só, rapidinho. Pode sentar, por favor. Meus amados irmãos, como eu disse no princípio aqui, agradecendo a todos, a nossa vida está na mão de Deus. Eu tenho certeza disso. E particularmente a minha é totalmente dependente de Deus. Isso aí, meus irmãos, podem ter certeza. A minha filha sempre fala: pai, vamos agradecer a Deus pelo culto, dar um culto a Deus, agradecer pela sua família. Ele tem um objetivo muito grande, é a questão de vida mesmo, vida espiritual e vida física, vida material, no sentido de viver corporalmente, natural. Porque, muito rápido, irmãos, Jesus falou: no mundo tereis aflições. Não é só tereis, não é tereis, ou seja, na tua caminhada você vai ter os espinhos, você vai pisar, você vai ter alegria, vai ter tristeza, vai ter percalços. Por isso que nós temos que correr com esperança a carreira que o Senhor já nos preparou. Então, o Senhor delimitou para nós uma carreira, nós temos que correr com paciência. Já viu alguém correr com paciência? É isso e o escritor aos Hebreus nos propõe. Então, meus irmãos, inspirado pelo Espírito. Então, eu agradeço a Deus, porque já foi falado aqui, irmãos,
eu cresci num lar cristão, lar que nós sabemos que as lutas vieram, problemas dos mais diversos, mas Jesus sempre presente. Alguém pode dizer assim, Jesus presente permitiu, mas para que hoje nós estivéssemos aqui, e quando crianças, e quando já casado. A minha esposa está ali, meus filhos estão aqui, o Israel só tirou uma foto comigo, foi para casa, quer ficar em casa. Tá bom, filho. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus já falou com ele o que fez na minha vida, né? Hoje o Mateus toca ali, um dia pode subir aqui, uma série canta aqui, mas eu tenho certeza que um dia o Israel vai subir aquela escada. E vai sentar e vai ministrar aqui. Isso aí eu tenho certeza. Assim como meu pai um dia fez comigo. Só que eu tenho um exemplo do meu pai que ele disse assim. Ele dizia assim, eu sempre falo isso aqui, filho de cão é cãozinho, de gato é gatinho, de peixe é peixinho. Mas de crente não é crentinho. Precisa se converter, aceitar Jesus, seguir. Ele falava sempre isso para mim. Sabe quando ele me ganhou? Pelo exemplo. Esse é o mais importante. E eu falei com meus amigos pelo exemplo. Falei isso. Jesus vai fazer a obra na tua vida pelo exemplo. É um bom garoto, irmãos. Bacana. Só que não quer vir para a igreja, não. Vou forçar. A igreja não pode ser um castigo para o meu filho. Ele tem que vir aqui com alegria, louvar a Deus, agradecer o Senhor com alegria. Não por força, por violência, por ameaça. Não, nada disso. E eu falo. Meu pai me ganhou pelo exemplo, e eu vou ganhar ele pelo exemplo. Nossa vida vai ser um exemplo para ele. Mas, quando a gente pensa, irmãos, que às vezes a gente está ali, né? Eu trabalhei como funcionário na época da minha vida. Quando foi no ano de 2013, o Papai do Céu me concedeu que eu tivesse minha própria empresa, mas, nossa, é pequeno, bem pequeno. Dá para se sustentar. Um dia a gente pode fazer ela crescer, a gente tem muitos funcionários, mas hoje é pequeno. Quem trabalhou comigo, o Júnior, ali, sabe disso, minha esposa que fala comigo, sabe? É pequeno. Mas quando a gente adquire a empresa e pensa assim, agora vai. Um ano depois, irmãos, eu recebo um laudo do médico dizendo assim, você está com tumor no teu rim esquerdo e você tem que correr rápido, porque 50% de ser um câncer. Eu vou tentar, é grande a história, mas eu vou aqui reduzir, né? Resumir. Você tem que correr rápido para um hospital grande. E tem uma palavrinha aí muito falada no meio médico chamada cisregre. E eu considero isso um espírito maligno. Então, o cisregre é um espírito maligno. Parece que a pessoa fica ali, ainda mais que tem problemas assim, né? E tem uma lei que com 6 meses você precisa, com 6 meses no máximo, tem que ter a primeira consulta oncológica. Mas, irmãos, que luta. Meu pai já é idoso, minha mãe idosa, andando devagarzinho, não podendo fazer praticamente nada por mim, os meus filhos no colégio, adolescente, Mateus e Marcelo, e Misael de colo, mamando, e eu olhei para o céu e falei assim, Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Porque às vezes a pessoa fala, não, tenha força. É difícil, irmão. A gente às vezes aqui de público, a gente fala, oh, Deus vai te dar vitória e tal. Com a nossa fé. Mas quando a coisa acontece conosco, mas aí eu comecei a falar, Senhor, por quê? Eu comecei a pensar assim, Senhor, por que eu, Senhor? Por que eu? A gente sabe, irmãos, que essas coisas acontecem com quem é tendencioso, fuma, bebe. Eu falei, Senhor, eu entreguei a minha vida a ti cedo, novo. Isso está acontecendo comigo? Aí eu tomei umas broncas da minha filha, do Marcelo, pai, você não vai confiar não? Você me fala que só tem gente que confiar, e agora é o Senhor que não está confiando. Os seus 12 para 13 anos. Mas é verdade, porque
a gente fala para o nosso filho que Jesus é bom, é poderoso, é puro, e na nossa hora, a gente fica assim, né? Mas Deus entrou com a providência, irmãos. Eu fui operado, vai fazer 10 anos agora em agosto. Tive alta, o médico falou: você não tem mais nada, graças a Deus. E Deus me deu uma vitória. E esse culto é pela razão da vida que Ele me concede. Não é apenas os 50 anos, já é bom, é uma bênção. Mas por essa chance que Ele me deu, de ver meus filhos crescerem, de exercer o ministério da casa do Senhor, e agora está vindo até o filho do Mateus, o Davizinho, meu netinho, e agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de viver, de estar aqui testificando do poder de Deus. Deus, Ele é poderoso para curar na hora, mas Ele é poderoso também para usar a mão do médico e dizer: você não tem mais nada. Deus é poderoso para isso, irmãos. E aí, quando o médico falou: você não tem mais nada, ele falou assim: ó, cuida desse rim, esse rim é a tua vida, que agora você tem um. Mas aí eu olhei para o céu e falei assim: é Deus que nos sustenta. O escritor aos Hebreus ele diz assim: é Ele que nos dá a respiração, é Ele que nos dá a vida, a nossa vida vem de Deus. Eu tenho certeza, eu sou grato a Deus, eu agradeço a Deus pela minha vida aqui nesta noite, porque só Ele, irmãos, pode nos dar essa dádiva, essa graça da vida. A gente se entristece, a gente tem angústia, a gente reclama, não tem jeito, mas a vida ela vem de Deus, é Ele que nos dá. Irmão, só nos resta isso. Eu vou convidar minha família aqui e vou pedir pastor que endereça ao Senhor uma oração para mim e para a minha família. Eu costumo dizer, o testemunho é longo, mas já acabei. Eu sou um pedinte de oração. Pastor, que é isso? Mas eu não falo, olha apenas como me ajuda em oração. Eu sou um pedinte de oração. Porque eu aprendi ali, na época do serviço do irmão Marlinho, Odinelli, essas irmãs. Ela falou assim: ó, levanta. Hoje deve ter isso ainda no serviço de oração. Pode contar, pode pedir a tua oração. Você pede oração pelo pai, pela mãe, pelo irmão, Então eu sou um pedinte de oração. Você não ora por mim, pela minha família. Convidar aqui minha família, meu genro, minha nora, conjuntamente com o Davizinho, o Mateus, a Marcele e a minha esposa. Meus irmãos, a paz de Cristo Jesus, maravilha, bênção do Senhor. Ó, aí Mateus, ó, o pastor Moisés benevolente chamou de Jean. Porque ele não foi dele, né? Chamou o Jean, que é o Jean. Meus irmãos, bênção do Senhor. Pastor Moisés, eu também não posso falar muito com o pastor Moisés. Tem que falar muito, senão ele te aguenta. Mas, como é bom nós estarmos aqui diante da família do pastor Moisés. A diferença do nosso pai de idade amigo do pastor Moisés, que o pastor Moisés está pertinho, não. 7 anos a mais. E nós, congregação do Parque do Oeste, na verdade você não tinha nascido quando eu comecei no Parque do Oeste, a gente tinha 7 anos de idade. Não, hoje crescemos juntos. Você fez, passou, os filhos cresceram. Depois, na segunda parte, o pastor Moisés foi a 97. Sempre lá, gabaritando as provas, e a gente se junto. Enfrentou algumas
sempre se colocou à disposição da obra. Nós louvamos a Deus por isso, porque na verdade foram aparecendo os cabelos brancos, as experiências, e os filhos que eram menores foram crescendo. E hoje nós estamos aqui diante já. Israel não está casado, é novo, mas Marcelo, o maridão, Mateus, a esposa e Davi. Olha só, Davi vai agora experimentar ser vovô. A gente não fala vovô. O avô, a avó é vovô. Faz tudo, brinca, filho não batia na sua cara. Neto vai brincar batendo. E você? Achando graça. Não essa é a vida do vovô que está chegando a essa experiência para vocês dois. Nós agradecemos a Deus. Agradecemos a Deus pela vitória, né, pastor? Agora é fácil contar, agora é fácil explicar o que ocorreu. Mas passar por esses turbilhões que a vida nos traz é difícil. Nós podemos olhar agora para trás e dizer por que aconteceu isso? Porque Deus tem continuidade na sua vida. Deus tem propósito. Deus é um Deus de propósito, não é à toa que as coisas acontecem. Por isso nós, da TV, foi o Robson, falou o senhor que é tão nosso, e sempre foi a TV, a Joana Manael, fazer bagunça nos bancos aí com crianças, você tirou essa parte da vida do pastor Natanael, de ter mais ovelhas aí para mim, tem irmãos que sempre foram daqui. Nós louvamos ao Senhor e queremos orar por sua vida e pedir que Deus conceda mais e mais vitória. Está sobre o cá, meus irmãos, vamos estar a Senhor intercedendo por essa família. Amado Deus e Pai bendito, graças, Senhor, nós te damos nesta hora, juntos, ó Pai, como a tua igreja, intercedendo pela família do teu ungido, Senhor, e pela vida do teu ungido, ó Pai. Senhor, neste momento nós não iremos apresentar, mas te pedir que assim como o Senhor tem nos abençoado, Senhor, tem prosperado cada um deles em todas as áreas de sua vida. Senhor, mas o Senhor bem conhece os pedidos e as orações agora os teus filhos, ó Pai, realizam. E, ó Senhor, juntamente com eles nesta tarde, nós queremos, ó Pai, unir as nossas petições em favor desta família tão amada por todos nós. Senhor, em todas as áreas, o Senhor possa estar abençoando. E nós bem conhecemos o Senhor. E nós bem sabemos qual é o motivo de oração dos teus filhos. E em nome de Jesus, nós estaremos colocando, Senhor, assim como eles já estão, colocando a fé em ação e crendo e tomando posse da tua palavra que diz que tudo aquilo que nós pedirmos, orando e crendo, nós receberemos. Então, por isso, nesta hora, nós juntos te pedimos, Senhor, age em favor do pedido da oração de cada um dos teus filhos, cada componente desta família, Senhor, seja o Senhor alcançado por nossas orações, e o Senhor confirme na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Meus irmãos, estamos terminando. Bênção do Senhor. Com grande alegria nós estamos aqui. Primeiro que nós acompanhamos a família do pastor Moisés desde todos os três que nasceram, mas na verdade, irmãos, eu estava vendo aqui, não é o pastor Moisés, me perdoe, pastor Moisés, somos todos nós, praticamente. Perdão, pastor, tirando o pastor de Djalma, todos nós aqui, o pastor Carlos falar, todos nós, até o pastor Nilson, que era lá de Santa Branca, nós não conhecemos o Senhor, Santa Marta, mas nós conhecemos o Senhor, todos nós. Eu olhei aqui quando o Gilberto chegou, eu não vou falar, tá? Parece que está ficando velho. Gente, muito cabelo branco, ele é novo. Se é a idade que o pastor me passou aqui, ele é novo. Não, Luiz Cláudio é menino. Zé Cláudio é menino. Mas os outros, pastor. Aí o pastor Natanael, o pastor Matheus, falou assim: Gilberto, na casa dos 40, está novo, 46, está novo. Então, nós ficamos imensamente alegres de recebê-los, todos os nossos irmãos. Nós falamos irmãos assim, sem falar óbvio, porque nós somos irmãos. Nós lutamos juntos, trabalhamos juntos. Se nós fôssemos contar aqui entre nós as experiências de problemas que nós vamos resolver, eu lembrei lá de contato. Lembrei de contato quando nós acompanhando. E como é bom, né, nós chegarmos até aqui. Como é bom. Muito embora o pastor Moisés sempre aquele novinho. Sempre aquele novinho no meio. E o mais, irmão, e o mais manso, o mais tranquilo, o mais... Se a gente não pode contar tudo e não dá. Mas sempre o pastor Moisés, calma, o negócio pegando fogo, e o pastor, calma aí, pastor. Ah, não era pastor ainda não. Calma aí. Então assim, é Deus. E estamos ficando experientes. Tem uma dificuldade em falar isso. Sexta-feira eu disse isso com alegria, pastor. A idade já está chegando. E nós alegres com isso. Por quê? Porque nós lembramos da nossa trajetória. Alguns venceram aqui 87, 87, 87. O senhor 87 veio para Cristo? 80. 87, e é só assim, 80, aqui foi 80, só vai indo pessoas assim, 90, 91, é só lá atrás, ninguém assim, 10 anos, 5 anos, e juntos, jovens, e sempre fazendo a obra, sempre aqui servindo ao Senhor, servindo sempre a Cristo. É motivo de alegria, contentamento. O nosso pastor, hoje, que era o nosso menino, nós falamos assim, é o garoto em nosso meio, hoje com 50 anos de idade, meio século. Ele podia falar que era garoto lá atrás, hoje acabou, hoje é experiente, hoje dá conselho, e sempre bons conselhos, muito embora lá novinho já nos ajudava com, ainda que novo, mas idôneo. Idoneidade não quer dizer idade, quer dizer responsabilidade. E o nosso, lá que nós dizíamos, menino diabo, ela sempre teve uma palavra tranquila, mansa e pacificando. Então nós louvamos ao Senhor por isso. Até um pouquinho diferente do papai, né? Até diferente, porque ele era mais quente. O Moisés sempre foi tranquilo. E nós louvamos ao Senhor por sua vida, pastor. Pedimos a Deus que o conserve assim, concedendo muita saúde, paz, alegria em toda a sua jornada na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos.
olha só, ninguém vai embora não, tem uma bênção para cada um de nós. Tem uma bênção, rapaz, mas é como eu falei, né? Eu tinha visto todo mundo que está preparado. Então fique tranquilo. Olha só, deixa eu ajudar aqui a nós chegarmos lá. Vamos sair. Pode ser que alguém esteja resfriado e não consiga. Então vamos lá. Saímos aqui à esquerda, mais à frente à esquerda, primeira à direita, logo no início. E a rua da casa do lado esquerdo. Entenderam o que é esquerda? Não, né? Ó, esquerda, direita, direita e pronto, chegamos. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu pedir aqui. Eu vou pedir o pastor Pedro. Pastor Pedro, vem cá nos pedir oração. Em nome de Jesus. Ficamos gratos aqui em receber a caravana da DEVIP e pastor Carlos Henrique. Feliz demais por terem vindo. Que Deus continue vos abençoando. Pastor Carneiro, implementando a bênção ao pastor. A paz do Senhor, Igreja de Jesus. Oremos. Querido Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por todos os teus benefícios. Já visto que o primeiro a tomar posse dessa graça maravilhosa somos todos aqueles, juntamente com teu filho. Na verdade, ele tem hoje uma celebração juntamente conosco, que a tua palavra nos ensina, que aquele que tem amigos pode congratular. Estamos aqui nesta manhã, ou já nesta tarde, começo de tarde, para louvar o teu nome e bendizer por todos os feitos da vida do teu filho. Assim, o culto que foi apresentado aqui, ó Deus, ele parte dos nossos corações, em especial do teu servo, pastor Moisés, mas nós, compartilhando da mesma alegria, queremos agradecer ao Senhor, porque tudo quanto foi pedido por este homem, um dia, em nome de Jesus, nós vimos concretizar hoje para a tua glória. É cinquentão, esse meio século de vida, nós somos gratos ao Senhor, porque Ele tem depositado a sua confiança no Senhor. Mas já visto que estamos aqui para celebrar isso, celebrar a vida. No seu testemunho falou que um dia quase nós perdemos Ele, mas o Senhor, pela tua infinita misericórdia, nos deu este privilégio, essa graça de termos hoje, juntamente com a sua família e a igreja, para congratular-nos dessa tão maravilhosa festa. Em nome de Jesus, ó Deus, nos leve paz, em segurança, continua com alegria no coração dos teus filhos, desta família, pelo pai que é, pelo avô, ensina, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem fortalecido todas as manhãs. E em nome de Jesus Cristo, eu quero nesta hora te agradecer de verdade, porque o Senhor tem feito grandes coisas na vida desta igreja. Temos a condição de chegarmos aqui, colocar a planta dos pés outra vez nesse lugar e com todas as lembranças boas, nos alegrar mais uma vez em teu nome, Jesus. E assim nós vamos sempre te pedir, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o comunhão do Espírito Santo, e por todos aqueles que aguardam a vida de Jesus, todos digam.